Arrascaeta fala sobre não jogar neste domingo contra o São Paulo e como o Flamengo está preparado para esse jogo. Bora pro vídeo. Ouvindo o Arrascaeta pra gente entender por que ele não está pronto para esse jogo contra o São Paulo. Sim, a gente fez desgaste forte no final do ano passado, jogando alguns jogos já no limite. Então, essas férias foram importantes para trabalhar a parte da força. Então, a gente agora na parte física está priorizando isso no dia a dia, mas me preparando da melhor forma e tentando estar sim para esse jogo importante que é a final. Eu acredito que ninguém pode falar com certeza sobre isso. O que a gente pode é se preparar da melhor forma, fazer tudo o que for para prevenir todo tipo de lesões, mas a gente convive com isso no dia a dia. Então a lesão não é só afeta a parte física, sino também tem o sentimento do jogador, o estresse que as pessoas têm, envolve muita coisa. E como te falei, eu me sinto bem, estou me preparando da melhor forma possível, dentro e fora do campo, e tomara, se Deus quiser, que seja uma temporada, não só para mim, sino também para o time inteiro, livre de lesões. Na parte física eu não me sinto bem, graças a Deus do joelho estou me sentindo bastante bem, com poucas dores, me limitando quase nada, mas a gente tem que ganhar na parte física para não começar um ano já com problemas de tentar jogar uma partida e ficar carregado depois para jogos importantes. Tá aí, declaração do Arrascaeta na entrevista lá nos Estados Unidos hoje, entrevista coletiva. Capita, eu tô feliz que você tá aqui, né, de ter um ex-jogador aqui, o Zinho também tá com a gente normalmente, mas para explicar essa questão, eu confesso a vocês que eu fiquei surpresa dele não estar 100% para começar jogando. Porque a gente entende, olhando de fora, que tem um período de recuperação, de descanso dos músculos, sim, de recuperação do joelho, da lesão. E aí agora ele atribui o fato dele não começar essa partida à parte física, assim. Me explica um pouco melhor como é que é essa dinâmica, como é que pode um jogador, né, depois de uma lesão grave, o joelho tá ok, mas agora a parte física ainda não. Então, Dani, eu acho que é totalmente compreensível vir do Arrascaeta essa declaração, porque ele é um jogador que, né, todo ano tem algum tipo de problema físico que acaba acarretando numa sobrecarga, né, principalmente no joelho. A gente já ouviu falar com relação ao pubis do Arrascaeta, que, né, de repente ele tinha um probleminha ali também. E isso está muito condicionado a essa questão física mesmo, de você ter a musculatura um pouco mais enfraquecida, né, de você sobrecarregar algum músculo que não está tão fortalecido e aí causando aí um dano ao jogador. Então eu acho que a pré-temporada, Dani, ela é muito baseada, assim, ela foi muito tempo baseada na questão física mesmo. Então assim, quando a gente tinha, né, por exemplo, os jogadores tinham um tempo maior de preparação no início do ano, vamos colocar um exemplo, né, colocando aqui 30 dias, 20 dias eram quase destinados somente à parte física. Isso, sabe? Só que hoje esse tempo não é tão longo assim. Então você tem que, a maioria dos jogadores, você tem que antecipar esse tipo de trabalho. Então você diminui um pouco, você tenta elevar um pouquinho a carga dessa questão da preparação física para você também colocar bola, para você fazer coletivos, jogos aprontos, enfim, porque o tempo ele foi encurtado. Então eu acho que faz muito bem o Flamengo ter esse cuidado com o Arrascaeta, principalmente, assim, dar um pouco mais de tempo para que a musculatura dele esteja em condições, para que o corpo dele aguente uma sequência de jogos, porque tecnicamente, taticamente, a gente sabe que ele vai pegar isso muito rápido. A questão dele é física, né? É a questão de preparação, de condicionamento. Então eu acho que é totalmente compreensível nesse momento essa declaração dele, que ele vai se preparar um pouco mais fisicamente, que ele está se sentindo melhor dessa questão do joelho, para que daqui a um tempo ele, tecnicamente, ele volte a campo, ele tenha o contato com os jogadores ali, para que nos jogos principais que o Flamengo tem no ano, ele possa estar em condições de entregar tudo o que se espera dele. Quem sabe daqui 2 semanas, no dia 2 de fevereiro, na final da Supercopa, né, Pascoal? Porque, assim, a expectativa de vê-lo em campo e o quanto que ele modifica o meio-campo do Flamengo são questões indiscutíveis. A gente sabe da qualidade, o capitão está dizendo, mas o fato desses jogos serem muito próximos do fim das férias, isso tudo pode ter afetado. Como fica o Flamengo sem o Arrascaeta para esse comecinho, para esse primeiro jogo? Exibição ainda, né? Primeiro, eu acho que a gente não, nesse caso do Arrascaeta, a gente não pode pesar a mão, porque ele está voltando a uma cirurgia no joelho. Sim. Em outubro, a gente já estava falando que ele estava com dificuldades de locomoção. Já reparou, o capitão falou aqui, sempre na parte final do ano,
ele tem um decréscimo físico. Ou é um problema de pubis, ou é um problema no joelho, ou é um problema muscular, ele não consegue terminar bem a temporada. E eu achei muito interessante a manifestação dele agora há pouco, ele dizendo o seguinte: ainda bem que dessa vez me ouviram também. Exato. Né? Me ouviram, porque o jogador é importante nisso tudo. Porque todos os desenhos, os mapas físicos dele vão determinar o seguinte: ele está recuperado no joelho, bota para jogar. Mas ele falou assim: o joelho está legal, mas eu não estou legal. Eu ainda não estou com a caixa legal para poder suportar o jogo. Então, isso é importante para ele. A musculatura que protege realmente o joelho, preparado. Para não ter uma nova lesão, né? Ele tem que estar... Quando ele... Assim, não é que o jogador vai dar a palavra final, que ele está bom, ele pode jogar. Porque se isso for a verdade, tem jogador que com 15 dias de uma cirurgia no joelho vai querer jogar. E tem outro que vai jogar um jogo, vai ficar no banco 6 meses. Tem jogo que vai jogar... Tem cara que quer jogar machucado. Tem de tudo um pouco. O que eu acho legal é que, além dessa palavra dele, dessa manifestação dele, o Flamengo entenda que ele é um jogador para ser... Ele tem que ser aproveitado o ano inteiro. O Flamengo tem, no meio do ano, o Super Mundial. E ele é peça fundamental nessa questão do Super Mundial. O Flamengo não vai entrar em Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, para passear. Né? Alguém pode já dizer, tá vendo? Não sei nem se no Campeonato Carioca vai classificar, tá vendo como é que tá, não sei o quê. Tudo bem, depois a gente vai falar do Campeonato Carioca. Vamos. Né? Que é realmente muito ruim. Né? Até porque o Flamengo tomou uma atitude agora de integrar alguns jogadores. Daqui a pouco a gente fala disso, mas assim, que pra mim deixa claro que o Flamengo não está olhando pro Carioca como prioridade. A gente chega lá já. Tem zero prioridade do Carioca. Prioridade pro Campeonato Carioca já está desenhada, que é nenhuma. Perfeito? O que o Arrascaeta... Eu vou falar do Arrascaeta especificamente, porque ele é o cara que pode desequilibrar o jogo para o Flamengo. Eu sei que o Pedro está fora ainda, que o Cebolinha está fora ainda, que são jogadores que também podem desequilibrar. O Pedro é tão desequilibrante que ele conseguiu fazer 30 gols em 6 meses. O Yuri Alberto levou o ano inteiro para fazer 31. Imagina se o Pedro joga a temporada toda. Quantos gols você fazia por temporada? Mas é zagueiro, não é? Não, mas ele tá brincando comigo, porque a gente conversou aqui fora do ar e eu falei o número, acho que um pouquinho alto. Ele falou, você é atacante ou era meia? Eu falei, era um zagueiro meia atacante. Mas aí eu diminuí um pouco, eu diminuí a conta. Não, ele fazia uma média de 5, 6 por ano. 6, isso. Mas na Turquia ele fazia uma média de 10. Na Turquia foi melhor. Deu uma comemoradinha aqui, ó. Na Turquia foi melhor. Esse Fabriciano, eu vou te falar. Quer ver um negócio, ó? Par. IPA, ganhei. Eu nunca perdi para o IPA que tirava ali no meio campo, não. Esse não gosta de perder nem para o IPA, literalmente. A tática do para o IPA. O bom capitão tem sempre antes, né? Agora não, que é na moeda, né? Mas a gente tem as boas táticas. Tem a boa tática. Escolheu o lado agora, certo. O Arrascaeta é um cara tão fundamental para o Flamengo que se o Flamengo não tiver ele no Super Mundial, a gente vai estar lamentando aqui. Então esse começo devagar é necessário. E aí vou transformar isso para a temporada toda. Nós chegamos entre agosto, setembro, outubro, agosto, setembro e outubro, a gente dizia aqui que em alguns jogos o Flamengo não tinha 11 jogadores. A senhora está lembrada disso? Sim. Um dia 11, não um tinha dia 11, 9, assim, um dia 9, outro dia faltavam 8. Chegou a ter 13 desfalques simultaneamente e, sei lá, metade deles titulares. Então, assim, isso me preocupa muito para quem quer conquistar. O Flamengo, quando quer conquistar, ele tem que botar todo mundo em condições de ganhar um jogo. Porque, às vezes, uma partida determina o futuro. Então, e esses caras têm que estar prontos para essa partida. Aí você vai dizer assim, o campeonato carioca e tal. Eu não gosto de desprestigiar o campeonato local, o campeonato regional. Eu não gosto, mas é uma questão minha. O presidente do Flamengo pode pensar diferente. O treinador do Flamengo pode pensar diferente. Eu não estou nem aí para o Campeonato Carioca, eu quero ver o time na Copa do Brasil, é na Supercopa, eu quero ver o meu time lá. Perfeito? Sim. Agora, esse aqui, Carioca, deixa esses meninos jogar, mesmo não jogando bem, deixa esses meninos, já vou dar uma engrossadinha no time, bota lá uns graudinhos para ver se melhora um pouquinho e tal, porque eu não vejo nenhum reflexo.
O Flamengo está claramente preocupado com o jogo contra o São Paulo e com que tipo de atuação vai deixar ali de impressão para quem acompanhar essa partida nos Estados Unidos e a gente aqui que vai estar de olho também, obviamente. Então, assim, não tem o Arrascaeta e não tem o Léo Pereira. Repito, para quem ligou a televisão agora, o Léo Pereira, ele pôde acompanhar uma questão particular grave, perdeu uma pessoa da família, então ele acabou sendo liberado pelo Flamengo para voltar ao Brasil, por isso está fora. O Flamengo reintegrou alguns jogadores a esse grupo principal. Digo reintegrou porque o Cleiton, no ano passado, zagueiro, já tinha jogado no principal. Foi tirado agora do Carioca e foi levado. O Pedro, que é zagueiro, também foi, assim como um volante, o Lucas Vieira. Então, são 3 jogadores que estão sendo levados para esse jogo contra o São Paulo. Só daí eu acho que dá para ver prioridade, né, capitão? Sim. E pensar em montagem de defesa, porque tem muitos zagueiros ali sendo olhados. O Carbone, o Cleiton, esse menino agora que foi junto. Então, assim, é uma questão que o Flamengo tem que olhar. Agora, ainda sem o Léo Pereira. Assim, porque tem a questão do Pablo, né, que acabou ficando no Brasil para ganhar um pouco mais de minutagem, um pouco mais de ritmo de jogo. E aí perdeu jogadores importantes da posição, né? Exemplo, o Davi Luiz, né? Que acabou saindo. Então é isso, com a ausência do Léo Pereira, é muito correto esse movimento do Flamengo, porque o Flamengo faz uma pré-temporada, não é um jogo oficial e é uma perca de família, né? Então faz muito bem o Flamengo de liberá-lo e levar jogadores para que possam, enfim, não sei se para jogar, mas para compor ali o banco de reservas, para estar também presente junto a esse grupo, né? Nesse momento aí de preparação para o resto do ano. Então é isso, Dani. É assim, mostra que você aí enfraquece até um pouco mais esse time, né? Que a gente vai falar com relação ao jogo do Madureira, mas enfraquece um pouco mais essa base do Flamengo que ficou no Brasil para reforçar o elenco nessa viagem para os Estados Unidos. Mas é um movimento que o Flamengo fez. O Flamengo opta em tirar o time, levar o time para fora, fazer uma pré-temporada, coloca a meninada para ficar no Brasil, tem um planejamento, tem um motivo, um porquê, né, dentro das ideias da comissão técnica do Flamengo para que as coisas aconteçam de uma forma positiva em 2025, os jogadores estejam mais preparados. E assim, olhando por esse cenário, é compreensível que o Flamengo perca alguns jogadores e leve alguns também para lá para que a comissão técnica, o Felipe Luiz, olhe para esses jogadores também nesse momento de pré-temporada.